A paz do Senhor a toda a igreja. Os convido a abrir vossas Bíblias no Evangelho de Jesus, segundo nos escreve Mateus, capítulo de número 9. Mateus, capítulo 9, e o versículo também de número 9. Que bom é estarmos juntos uma vez mais na casa do Pai para celebrarmos o seu nome e com os nossos corações desejosos de ouvir a sua voz. Bom é iniciar mais um ano na presença do Senhor. Mais que bom, é o melhor que poderia ter recaído sobre as nossas vidas. Iniciar nossos dias caminhando de encontro ao Senhor. Mateus 9 e 9, se você encontrou, diga amém. O texto bíblico diz assim: passando adiante, Jesus viu assentado na coletoria um homem chamado Mateus e lhe disse: segue-me. Mateus levantou-se e o seguiu. Enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Os fariseus, vendo isto, perguntaram aos seus discípulos: por que come o vosso mestre com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus, porém, ouvindo isto, disse: os sãos não necessitam de médico, mas sim os doentes. Ide, porém, e aprendei. O que isso significa? Misericórdia quero, não sacrifícios, pois eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. E você diz amém. Meus amados irmãos, eu quero, juntamente com a igreja, pensar, meditar diante desse texto bastante conhecido, que refere-se ao chamado do discípulo, apóstolo Mateus, e extrair daqui algumas lições para aplicá-las no nosso dia a dia e, de alguma forma, tentar alcançar a proposta de Mateus, quando ele apresenta este encontro, quando ele apresenta este momento tão marcante para ele, dentro do propósito estabelecido, quando ele inicia a escrever esse texto. Nós entendemos que o Evangelho de Mateus, ele é escrito com a finalidade de alcançar os judeus. Seus destinatários é o próprio povo judeu. E a proposta, o objetivo deste Evangelho, dessas narrativas, dessa literatura que está sendo escrita, é de fato apresentar provas inefáveis, indiscutíveis, que Jesus Cristo é o Messias. É de fato o Filho de Deus. Ele é mais que um profeta. Ele é mais que um homem adornado por Deus com talentos, com dons, e que consegue vivenciar com o seu povo algo. A proposta de Mateus é apresentar aos judeus que de fato Jesus é o Messias. É por isso que nos primeiros capítulos, já nos 4 primeiros capítulos, você vai ver que Mateus está demonstrando que Jesus, ele é o cumprimento das promessas. Ele é o cumprimento das profecias. Do capítulo 1 ao capítulo de número 4, pelo menos 7 vezes você vai encontrar a expressão: e isto aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. No capítulo 1, ele já apresenta a genealogia, mostrando que Jesus é um descendente direto de Abraão, descendente da linhagem de Davi, demonstrando que ele está cumprindo. Depois ele vai demonstrar que Maria, uma virgem, concebeu, cumprindo o que é dito pelo profeta Isaías. E ele vai demonstrando nesses primeiros capítulos que Jesus, ele é o cumprimento das profecias. Ele de fato é o Messias aguardado, o Salvador do seu povo.
ele é o Messias. E ao decorrer desse texto, ao decorrer do livro, vai ficando cada vez mais claro. E aí no capítulo 5 ao capítulo 7, ele apresenta o Sermão do Monte, e capítulo 8 em diante a seguir, ele começa a demonstrar o caminhar de Jesus, a aplicação do seu ministério, os encontros de Jesus com homens, mulheres, com carentes, com necessitados. Ele começa a apresentar a forma com que Jesus caminha sobre a face da terra. Ele começa a apresentar como Jesus se relaciona com o Pai e também com os homens. É por isso que no capítulo 8 ao capítulo 9, você encontra Mateus apresentando Jesus como alguém que está sempre em movimento, alguém que não está parado, ele está sempre entrando e saindo de um local, ele está sempre em movimento. E você vai ver que nesse movimento, nesse caminhar de Jesus, ele não é um mover e não é um caminhar aleatório. Jesus, os evangelistas, está apresentando a caminhada do Mestre, que ela é uma caminhada que sempre tem um propósito em si, sempre tem uma finalidade. É como se fosse um itinerário de encontro, um itinerário com propósito. Jesus não caminha de forma aleatória, sem sentido, sem um objetivo, sem uma finalidade. Ele caminha, e por onde ele caminha, por onde ele passa, pelo contexto que acontece, o que está acontecendo, você percebe que há sempre um propósito, há sempre uma finalidade, há sempre alguém a ser alcançado, há sempre um lar, um contexto a ser mudado e transformado. João, no capítulo 4 de Mateus, nós gostamos desse texto, e ele traz uma informação que parece não ser particularidade daquele texto. Quando Jesus, saindo da Judéia, ele propõe voltar à Galileia. E o texto de Mateus 4 diz que então era necessário ele passar por Samaria. E nós gostamos desse texto e citamos que como Jesus está caminhando e vai passar em Samaria com o propósito de alcançar alguém. Mas isso não é peculiaridade e exclusividade desse texto. Jesus, quando ele está caminhando, sempre há um propósito, sempre há uma finalidade, sempre há alguém a ser alcançado, um contexto a ser transformado. Ele caminha com um objetivo, com um propósito e com uma finalidade. E do capítulo 8 ao 9, você vai ver esse movimento frenético, entre aspas, de Jesus, e por onde ele passa, tudo muda. Ele está descendo o monte, se movimentando, ele encontra com um leproso. Ele entra em Cafarnaum, ele encontra com um centurião, com uma necessidade. Ele entra na casa de Pedro e vê a sogra de Pedro enfermo. Ele entra, vê uma multidão, por onde ele passa, ele entra em Gadara e aí ele vai encontrar endemoniados. Ele entra novamente em um barco e uma tempestade, ele entra em Cafarnaum novamente e encontra um paralítico conduzindo. Ou seja, por onde Jesus está passando, movimentando, entrando e saindo, sempre há um propósito, sempre há uma finalidade. E aí o texto que nós lemos, de Mateus 9 e 9, mais uma vez ele está se movimentando. E o texto, na minha tradução, diz: e passando Jesus adiante, ou movimentando-se Jesus, dirigindo-se um pouco mais à frente, caminhando um pouco mais com um propósito de encontrar alguém, o texto diz que ele viu, assentado na coletoria, um homem chamado Mateus. Então Jesus não apenas caminha, não apenas se movimenta, ele caminha e tem um olhar que está contemplando o contexto. Ele caminha e está vendo o que está passando. E o texto diz que ele foi adiante, em movimento, ele vê, ele enxerga, e se você for lendo os textos, os evangelhos, desse capítulo 8 ao 9 também, você vai ver que essa expressão, ela é contínua sobre Jesus. Ele está entrando e viu a sogra de Pedro. Ele está entrando e viu um leproso. Ele está caminhando e está vendo. A proposta do evangelista Mateus é exatamente trazer a visão aos leitores desse texto, que Jesus está sempre movimentando com um propósito, e ele não está movimentando com o olhar fechado, ele está caminhando e está enxergando, ele está contemplando. E pelo texto de Mateus 9:9, ele está caminhando, vendo e contemplando a condição e a situação de cada um com quem ele se depara. Jesus caminha, portanto, com um propósito,
Jesus caminha, portanto, contemplando e vendo, e ao mesmo tempo se envolvendo com todos que ele passa e vê. E aí Mateus começa a apresentar um texto, e lembrando que o propósito de Mateus é demonstrar aos judeus que Jesus é o Messias, ele é o Filho de Deus. E nesse Mateus 9:9, ele apresenta ou pinta um quadro que parece estar meio que em desacordo com a finalidade e o propósito que ele tem em si, que é apresentar Jesus como Messias. Porque Jesus está passando adiante, está movimentando com propósito e vê. E quando há esse detalhe, ele vê um homem assentado na coletoria. É como se Mateus estivesse dizendo, Jesus está caminhando e vendo a condição do homem. Esse assentado na coletoria, ele é um publicano, um cobrador de impostos. Alguém, um judeu que está a serviço de Roma, que está cobrando impostos. E se você estudar um pouco sobre esse tema, sobre essa expressão, sobre publicano, você vai ver que há um sentimento entre judeus e esse agente, esse operário de Roma, esse publicano, esse cobrador de impostos, há um sentimento de ódio, pois é considerado um traidor, alguém que abandonou o seu povo, alguém que está a serviço de Roma, aqueles que estão subjugando. Portanto, o relacionamento e a visão dos judeus para com o publicano, ela é totalmente odiosa. É difícil para nós ocidentais conseguir enxergar e ter a dimensão do que Mateus está escrevendo. Porque o sentimento de um judeu para um publicano não é tão simples como o nosso, é um sentimento terrível. O próprio Talmud diz que os publicanos são considerados como salteadores e assassinos, e declara que para tais não há chance de arrependimento. Olha, a literatura judaica olha e diz, para um publicano esses são considerados assassinos, assaltantes, e para esses tais não há condição e possibilidades de arrependimento. Um certo filósofo grego também cita o seguinte, olha, Teócrito, ele diz, um filósofo grego diz, entre as feras bravas, quais são as mais cruéis? E ele mesmo responde, os ursos, os leões da montanha, os publicanos e os caluniadores das cidades. Champlin ainda diz que naqueles dias pensava-se que nenhum publicano podia ser um homem honesto. Tal má era a reputação de tal categoria. Então o olhar dos judeus para o publicano era um olhar para o gentil. Era um olhar de alguém que não tinha condições de relacionar-se com Deus. Era alguém que não tinha condições de gerar-se um arrependimento e voltar-se para Deus. Era alguém que abandonou a Deus e agora era como um incircunciso. Aliás, Mateus 18 e 17, olha, me ajude aí, Mateus capítulo 18, verso 17. O verso 15 e 16... Põe o 15 e 16. Ora, se um irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhará um irmão. Verso 16. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo a um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra seja confirmada. A ideia de continuar a esse irmão que errou, que pecou, que fez algo, era procurar algo para que houvesse uma reconciliação. Então, não havendo essa reconciliação de forma individual, leva testemunhas. Se não tem testemunhas, leva para a igreja. Verso 17 já. E se não as escutar, dize-o à igreja. E se também não escutar a igreja, considera como um gentil e publicano. Olha o paralelo. A condição de um publicano era como se fosse um gentil, um incircunciso, alguém que perdeu a promessa, alguém que já não tem mais parte com o seu povo, alguém que já não tem mais possibilidade de comunhão e de relacionamento com Deus. Portanto, quando Mateus está escrevendo que Jesus, indo um pouco mais à frente,
passa e vê um homem assentado na coletoria, por nome Mateus, ele está dizendo que Jesus está passando diante de alguém que é indigno, alguém que não tem possibilidades, alguém que não merece relacionar com ele. Lembrando que o texto propõe descrever que Jesus é o Messias, e ele está passando diante de alguém que não merece, alguém que está sentado na coletoria, como se dizer, alguém que está sentado em trevas, alguém que está longe de Deus, alguém que não merece a graça, alguém que não tem condições de se arrepender. E dentro dessa condição, ao longo do texto, ele está apresentando Jesus como Messias. Então, qual é como se ele estivesse desenhando uma imagem. Está sentado na coletoria. Ali está um profano. E quem está vindo? O Santo dos Santos. O Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. João, no capítulo 1, escreve como que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus. E o Verbo era Deus. Sem ele, tudo que veio existir não tinha possibilidade. Ou seja, João está dizendo, este que está andando entre nós é Deus, é o Verbo. É por isso que no verso 14 ele diz, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e verdade. João tem a visão de que a glória de Deus está andando entre os homens. É o próprio Deus andando entre os homens. Mateus também tem a mesma visão. No capítulo de número 1 ou 2, ele vai dizer que ele é o Emanuel, ou seja, Deus conosco. Então a imagem que Mateus está desenhando é que está sentado na coletoria, alguém indigno, e está passando diante dele o santo, o Emanuel, Deus conosco, e está fazendo um paralelo entre o santo e o profano, apresentando a condição de Mateus, assentado na coletoria, um traidor, alguém sem condição de arrependimento, e está passando por ali o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que tem em si toda a glória. Que maravilhoso é olhar para essa cena e ter a dimensão e a compreensão que a nossa condição talvez era essa, assentado em trevas, mas o Rei dos Reis em algum momento passou por nós. E ouvimos o mesmo convite que Mateus tem a possibilidade de ouvir, o convite que eu chamo de convite da graça. Jesus, diante daquele cenário, diz ao profano, o santo, diz, segue-me. A glória de Deus caminha sobre a terra, olha para aquela situação e diz, segue-me. O convite da graça é feito a este homem assentado na coletoria. E que fabuloso é contemplar o convite da graça. Nós aplicamos ou trazemos o significado de graça de forma bem simplória, bem sintetizada, que graça é favor imerecível, é receber aquilo que nós não merecíamos. E aí está o convite da graça, está assentado Mateus, de fato não merece, mas há um convite precioso da graça, segue-me, vem comigo, caminha comigo, sai dessa posição, sai assentado da coletoria e vem caminhar comigo, vem andar comigo. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9 e 10, nós conhecemos bem o texto. Cadê o irmão? Meu irmão, depois que você vir aqui, você vai ver, você não lembra o nome de ninguém mais. Enquanto o pessoal está olhando para ti, você tenta lembrar o nome de alguém, mas não lembra não. Mas vós sois geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis a virtude daquele que vos tirou nos tirou assentado da coletoria e fez um convite precioso da graça, vem andar comigo, nos chamou das trevas para a sua. Verso 10, antes não éramos povos, antes não erais povo, mas agora, pela graça, sois povo de Deus.
o que Pedro está dizendo é o seguinte: antes não tinha direito à promessa, agora vocês têm direito à promessa. Antes incircunciso, agora circuncidados. Antes longe de Deus, agora tem possibilidade de relacionamento. A graça traz para perto. A graça tira da coletoria e coloca assentado em regiões celestiais. Como Paulo escrevendo aos Efésios. É o convite da graça. Segue-me. O santo passando diante do profano e propondo uma mudança. Esse segue-me, meu irmão, é uma proposta de caminhar para aprender, mas é também um convite. Imagine, lá no Planalto eu ministrei esse texto e eu fiz essa aplicação. É como se alguém passasse ao findar do culto diante do pastor Lucas e dissesse: pastor, me perdoe a aplicação bem chula, bem simplória, sem nenhum tipo de comparação, mas para que entendam o texto. É como se alguém passasse e dissesse: olha, vamos comigo, vou te levar hoje numa churrascaria. Pode escolher a melhor, eu vou te levar. Quando fala assim, imediatamente a minha mente propõe o quê? Ele vai pagar. A conta fica para ele. Ele está me chamando para participar e com ele e participar da sua provisão. Jesus, quando ele está chamando Mateus, segue-me, Jesus está fazendo exatamente este convite: vem comigo, não para uma churrascaria, vem caminhar comigo, vem participar da minha provisão, vem participar comigo do meu caminhar, vem andar comigo. Que o Espírito Santo abra o nosso entendimento e para entender o que é esse convite, o que de fato está sobre nós, o que de fato é caminhar com Jesus, é caminhar debaixo da sua provisão, é caminhar tendo um guia, é caminhar tendo um consolador, é caminhar tendo o pão da vida, a água da vida conosco continuamente. É o convite da graça. De fato, eu não tenho mérito, você não tem mérito, ninguém tem mérito, mas a graça por alguma finalidade se achegou a nós. João capítulo 1, verso 16, ele vai dizer: todos nós, todos, recebemos da sua plenitude. O que nós recebemos? Aí eu imagino que ele está tentando descrever, achar um argumento para descrever o que nós recebemos. Aí ele fala: nós recebemos graça. Mas ele quer dizer, mas parece que ele vê o termo e fala: diante do que eu estou experimentando é mais. Aí ele diz: então nós recebemos graça sobre graça. Um favor imerecível sobre um favor imerecível. Paulo no capítulo 5, verso 17... ele diz algo similar, dizendo: olha, se o pecado entrou ao mundo por um, Romanos 5:17. Porque se pela ofensa de um só, a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça. Não apenas recebem a graça, eles procuram, os escritores, descrever, tentar dimensionar, tentar fazer com que os membros, que o corpo da igreja entende o que é a grandeza dessa graça. Ele vai dizer: então recebemos abundância de graça. Se nós estávamos mortos em nossos pecados, em nossos delitos, sem possibilidade de vida e relacionamento com Deus, mortos, a abundante graça nos alcançou. No verso 20, ele tenta abrir ainda mais o entendimento dos romanos, e diz o seguinte, verso 20 do mesmo capítulo 5. Ele diz: veio porém a lei, para que a ofensa abundasse. Não é que a lei é má, às vezes interpretamos a lei como que a lei agora mostra o nosso pecado. Não, ele deixa mais claro no capítulo 7 da carta aos Romanos, mostrando que a lei é boa, a lei é perfeita, a lei é espiritual, a lei é algo que vem de Deus.
Mas aí ele vai continuar dizendo: entretanto, como eu ainda sou escravo do pecado, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse está sempre diante de mim. A lei me abre e apresenta o caminho, a graça me apresenta como é bom servir a Deus e viver a Deus, mas eu ainda escravo do pecado, não consigo viver esta lei. Por isso a lei vem e deixa mais claro a nossa depravação, a nossa condição, o que o pecado gerou e ocasionou no homem. Mas se a lei vem e pratica isso, aí ele continua dizendo: mas onde abundou o pecado, aí ele quer dizer mais que o verso 7. Se no verso 17 era abundante graça, agora ele vai dizer: não, agora superabundou a graça. É como se ele tivesse, é superabundância de graça. E a proposta deles é sempre fazer com que a igreja entenda o que é essa graça. O que é esta graça? O que é esta graça? E o convite da graça nos alcançou. Nós estamos no pleno século 21, em meio a tanto caos, em meio a tanta situação, em meio a tanta pecaminosidade, mas em algum momento a graça nos alcançou. Jesus nos trouxe para perto. Quem não era povo, agora é povo. Quem estava sentado na coletoria, sem esperança e expectativa, sem possibilidade, a graça veio, deu um banho com o sangue de Cristo, nos colocou assentado nas regiões celestiais e disse: vem, segue-me, anda comigo, vamos caminhar. E essa é a imagem que Mateus está escrevendo aos judeus. Sim, eu estava sentado na coletoria, mas a graça me arrancou de lá. Jesus disse: segue-me. E ele aceita o convite. E imediatamente se levantou e o seguiu. Que coisa gloriosa. Quando temos o privilégio de caminhar e seguir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aí vai ainda além, porque o verso de número 10 vai mostrar uma mudança que acontece naqueles que aceitam o convite da graça. Ele está sentado na coletoria, demonstrando e nós aplicando esse texto de assentado na coletoria e fazendo uma aplicação como assentado em trevas, sem esperança. Agora no verso de número 10, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, chegaram muitos cobradores. Então imagina, ele estava sentado na coletoria, agora ele está sentado à mesa com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. De assentado em trevas para assentado à mesa. Também fica um pouco difícil apresentar a cultura e o que é para os judeus assentar à mesa. O que é ter esse momento de comunhão em volta da mesa. Para eles vai além do que um simples convite a nós para estar assentado em um churrasco. Vai além. Estar assentado à mesa demonstra de fato comunhão, demonstra um relacionamento profundo. É por isso que os fariseus chegam, os escribas, e há essa situação desconfortável, porque está sentado à mesa, ou quem está sentado à sua mesa, quem está envolto à sua mesa, envolve também a sua reputação, o seu nome diante da sociedade que está sendo vivida. Mas aí Mateus está sentado à mesa com Jesus. O convite da graça, ele é assim: vem, segue-me, e segue-me, assente comigo. Relaciona, há uma proposta de intimidade, há uma proposta e uma possibilidade de intimidade com o Senhor. A graça nos traz para perto, e nos traz para perto para um relacionamento profundo, íntimo com Deus. Nós estamos iniciando o ano de 2022, e que a proposta do nosso coração seja de fato um ano de mais comunhão com Deus, de mais intimidade com Deus, de mais proximidade com Ele. O texto não nos mostra como foi gerado esse jantar, esse jantar que está acontecendo, segundo o texto, na casa de Mateus. Mas perceba que quando ele levantou para seguir, não teve nenhum tipo de obstáculo, mas quando ele está tendo esse momento de intimidade, levanta-se algumas circunstâncias propondo um desconforto, ou tentando de alguma forma roubar esse momento de intimidade, te desfazer esse momento de crescimento e de relacionamento que Mateus está tendo com Jesus.
Eu quero aplicar essa expressão porque há muitas circunstâncias. Relacionamento, intimidade com Deus, exige de fato dedicação. Surgirá desconforto. Olha, eu quero aplicar Ezequiel, capítulo 47, verso 4 e 7. Há muitos doutores, eu quero pedir permissão para desvincular essa viés profético do texto e fazer uma aplicação, usando o texto para esse crescimento de intimidade. Você percebe que no capítulo 47, verso 4 ao 7, há uma proposta para Ezequiel: mede-se uma distância, e mediu mais 1000 côvados, e me fez passar pelas águas. O verso 3, que aí ele já foi andar mesmo. E saiu aquele homem para o oriente, tendo na mão um cordel de medir, e mediu 1000 côvados, e me fez passar pelas águas, águas que me davam pelos... E depois ele mediu mais 1000 côvados, e as águas davam até... E depois mediu mais 1000 côvados, e as águas davam até os lombos. E depois mediu mais 1000, e as águas já não davam mais para se atravessar, a não ser a... Olha que interessante como é a proposta do reino, nessa questão de crescimento de intimidade. Já andou na água. Alguns, por final de ano, foram viajar para o mar, para a praia, enfim. Caminhar com águas que dá até no tornozelo, há uma facilidade maior. Quando você começa a caminhar um pouco mais, vai até os joelhos, a caminhada já fica um pouco mais... Águas até o tornozelo, até os lombos, e assim a caminhada dentro da água vai ficando um pouco mais desafiadora, ao ponto de nadar. Para alguns, um dos melhores exercícios físicos para o homem, porque o nado, a natação, ele movimenta o corpo inteiro. Músculos, pernas, pescoço, tronco, braço, perna, move-se o corpo inteiro. Então, nosso processo de assentar à mesa com o Rei dos Reis, continuamente esse processo de aceitar o convite da graça e seguir o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, há com ele essa proposta de crescer em comunhão, de crescer em intimidade, águas que dá até os tornozelos, de continue até os joelhos, lombos, até que o nosso corpo por inteiro esteja envolvido com ele, o nosso mover, o nosso movimentar, o nosso pensar, o nosso projetar, e tudo que nos envolva, envolva o reino, envolva as coisas do alto. De fato, vai surgir inúmeras circunstâncias para nos tirar dessa proposta de comunhão, para nos tirar da mesa, para nos tirar do relacionamento com o Rei. Mas o que eu me apaixono no texto, e quando eu estou lendo e meditando e trazendo a aplicação, a minha meditação, de fato o nosso processo de caminhada cristã, há inúmeros desafios, há inúmeras questões que nos cercam, nos rodeiam e propõem roubar este relacionamento. Mas Jesus continua caminhando entre nós, continua caminhando conosco. Ele não apenas passou e passou de largo, ele passou e disse: segue-me, vem comigo, ou seja, eu estarei contigo nesse processo, assentado à mesa. Ele está nos vendo, e o texto no verso de número 12 diz que ele apenas não está nos vendo, ele está vendo e ouvindo. Ele está vendo e ouvindo, e nesse processo que surgem circunstâncias para roubar esse momento, o texto diz que imediatamente Jesus entra em cena e resolve ou propõe a resposta para aquela situação. Nesse processo de crescimento, de caminhada, de desenvolvimento, de relacionamento com o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não estamos nos relacionando sozinhos. Jesus também propõe e tem um desejo de se relacionar conosco. Ele está participando desse processo. Êxodo, capítulo 3, deixa eu lembrar esse texto, e eu já finalizo aqui. Êxodo, capítulo de número 3, o verso de número 7. Então disse o Senhor: de fato,
Esse texto é após o clamor do povo de Israel, o povo dos hebreus no Egito. Eles clamam por socorro e a resposta. Então disse o Senhor, de fato, olha o olhar de Deus para com o seu povo. Tenho visto a aflição do meu povo que está no Egito. Não somente tenho visto, eu tenho ouvido o seu clamor por causa dos seus opressores. Não apenas tem visto e ouvido, mas ele diz, eu conheço os seus sofrimentos. E aí o verso 8, parece que esse capítulo 3, verso 7, verso 8, encaixa de forma perfeita no texto que estamos aplicando de Mateus 9. Ele vai dizer, por isso, desci para livrá-los. Ao ver, ouvir e conhecer o que está se passando, o texto diz, então Deus, eu desci para livrá-los, eu desci para socorrê-los, eu desci para me relacionar. Isso é o Mateus 9, é isso que Mateus está apresentando. Deus desceu, viu a situação, viu a condição, ouviu o contexto e está em disposição, em relacionamento. Então, para os aflitos, então talvez para aqueles que adentraram 2022, tão aflitos, nosso pastor até conclama um jejum, oração para esse domingo, devido às notícias que se achegam em relação ao aumento do número de casos, e algumas situações começam a nos preocupar e nos envolver no nosso dia a dia. Há uma notícia, Jesus está conosco, Ele está presente, está conosco, está se relacionando, está participando, Ele desceu, Ele está caminhando e envolvendo. O leproso do capítulo 8 diz, ó, Senhor, se Tu quiseres, podes tornar-me limpo. Eu imagino Jesus responde, né? Imediatamente, Jesus tocou e disse, quero ser limpo. É como se Jesus estivesse dizendo, mas foi para isso que eu desci para limpá-los. Ele está fazendo um pedido, uma indagação e perguntando algo, e Jesus diz, não, eu quero, foi para isso que eu desci para purificar, eu desci para limpar, eu desci para resgatar. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia, voltou ao Pai, mas ele disse, não vos deixarei órfãos, eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, e esse para que esteja convosco para... O mundo não pode receber, porque não o conhece, mas vós o conheceis, pois habita convosco, e estará em vós. Então eu posso dizer hoje, nós servimos a um Deus trino, um único Deus, em 3 pessoas, mas é 3 pessoas distintas, mas é um Deus só. Então quem está conosco é o Espírito Santo, mas não há erro nenhum eu dizer, Jesus está caminhando aqui nessa noite. Não há erro nenhum eu dizer, o Pai está aqui, porque onde o Espírito está, o Filho está. Onde o Filho está, o Pai está. Na oração sacerdotal ele mesmo diz, que eles sejam um, como nós somos um. Então se o Espírito está, Jesus está caminhando aqui. Não há necessidade para aflição, porque o nosso Senhor continua caminhando, vendo, ouvindo e presente para socorrer, para ajudar, para auxiliar. A sua graça continua envolvendo, continua salvando, continua purificando, continua dando força, continua acrescentando fé, continua pondo homens e mulheres de pé, transformando situações. Jesus está aqui nessa noite.